A vida religiosa sempre exerceu uma grande atração sobre as mulheres nos séculos anteriores. No entanto, no fim do século XII, o Concílio de Latrão proibiu a fundação de novas ordens religiosas. Além disso, as ordens existentes não quiseram mais receber mulheres. Diante disso, as devotas procuraram novas soluções. Uma delas foi dirigir seus pedidos diretamente ao Papa. A outra, mais simples, foi reunir-se em pequenos grupos, viver em residências modestas e sustentar-se com o próprio trabalho em atividades de artesanato ou costura. Viram desta forma de vida o chamado de Deus. Queriam, como Cristo, estar servindo em meio aos homens, e como o apóstolo Paulo, ganhar o sustento de seu trabalho com suas próprias mãos. E assim, iniciam uma história, uma vocação, que será expandida ao mundo. Porém, um grande problema interfere diretamente na história contemporânea dessas mulheres: as grandes guerras mundiais. O final do século XIX e início do século XX foram marcados por desenvolvimento industrial, proporcionando conforto e prosperidade. Porém, do outro lado, uma tensão vinha crescendo entre os governos mundiais, por conta de disputas territoriais, coloniais e mercado. Assim, em 1914, com o assassinato do herdeiro do trono austríaco, essa tensão se transformou em um conflito, e o contato entre as nações possibilitou a expansão além do mar. E assim, nasce o espírito missionário. Sim, poderíamos ter uma casa, um ramo da nossa congregação transplantado no novo mundo. Assim, se alguma coisa nos acontecer aqui na Alemanha, nós ainda teremos irmãos para serviço do reino em outra terra. Madre Inocente Lussac. As irmãs começaram prestando serviços domésticos em seminários, devotando suas vidas na cozinha, na costura e na lavanderia. A situação se complicou em 1917, quando os Estados Unidos declarou guerra à Alemanha, sendo decisivo para a vitória de seu grupo. Em 11 de novembro de 1918, o governo alemão assinou um acordo de paz. Após isso, um espírito foi crescendo, um desejo de fazer algo a mais, uma missão. Elas pensaram em formar novas instituições, como escolas, e devotar suas vidas à educação como prioridade dessa missão. Uma grave crise socioeconômica atingiu os países abalados pelas perdas materiais e humanas. Devido ao Tratado de Versalhes, pairava um sentimento alemão de vingança. O país se encontrava em uma crise econômica, com uma população faminta, a qual desacreditava na democracia e por isso aderiu ao extremismo nacional socialista. A igreja se encontrava perseguida. Nossas irmãs passaram por noites repletas de incertezas. As escolas e faculdades, que até então difundiam a educação cristã entre a juventude, foram fechadas, e as irmãs expulsas dos asilos e demitidas de seus trabalhos. Dessa forma, apelavam a Deus por um terreno propício para a missão. No ano de 1936, os bispos se empenharam em apoiar a abertura de escolas católicas. Desse modo, o bispo de Niterói, Dom José Pereira, pediu que as irmãs assistissem escolas no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio, e assim, 6 irmãs corajosas e idealistas se prontificaram para esta missão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Algumas cidades foram sonhos passageiros, de muita garra, mas pouca perspectiva. Porém, em São João de Meriti, a situação geográfica e beleza física eram diferentes de outras cidades. Eram terras sedentas e famintas de oração. No início, foi feito um espaço apertado e pequeno, que tinha apenas 320 alunos. E o que já era pouco espaço, no final do ano, era menor ainda, quando o número de alunos chegou a 470. E assim foi se expandindo, até que em 1943 chegou cerca de 700 alunos matriculados. Com o aumento de alunos, foi possível fazer mais algumas melhorias estruturais. Porém, em julho de 1942, em plena Guerra Mundial, após uma denúncia anônima baseada no fato da direção da escola ser composta por irmãs alemãs, a escola foi fechada. Mas após 34 dias de muita tristeza, dor e apreensão, graças aos esforços da diretora Liceu, amparada pelo bispo Dom José Andrade, a escola foi finalmente aberta e retornara a todo vapor. E como afirmaram as irmãs, mais uma vez, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja do Senhor.
E assim, a história atual ainda está sendo escrita, já que o Santa Maria, uma instituição compromissada com o ensino e acima de tudo com Deus, permanece até os dias atuais sem fechar as portas, e imparável, como uma escola de respeito e baseada na fé. E em 2025, completa 85 anos valorizando o esforço das irmãs que infelizmente não estão mais entre nós, eternizando a memória delas, marcado na história como um sonho, um ideal, um espírito ousado e imparável.